Fala galerinha do bem, estamos de volta, mais um programa especial, mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre o tempo de angústia prévio. Você já teve algum tipo de angústia? Fala pra mim. Você já sofreu por algum momento em que deu medo, deu ansiedade e você ficou aí indeciso qual escolha fazer? Enfim, a gente vai tratar sobre esse tema, não só no aspecto psicológico, mas também no aspecto teológico, no aspecto das atitudes, dos eventos finais, escatológico. O que é escatológico? É os acontecimentos finais da história, escatologia. É isso que a gente está estudando aqui nesse livro, Preparação para a Crise Final. E você que não sabe onde encontrar e tudo mais, Casa Publicadora Brasileira, você tem esse material e vai ser fantástico você estudar e se preparar para o momento final dessa história. Afinal de contas, você está dentro desse barco, você faz parte desse momento final e você precisa estar por dentro de tudo que está acontecendo. E a gente está aqui com os nossos amigos, mais uma vez, obrigado por vocês virem lá. Tem mais gente que depois a gente vai falar, né, de Porto Velho, de Rondônia, mas hoje a gente está com o Henrique aqui, nosso psicólogo, com o Matheus, nosso jornalista, e também com a Stephanie, nossa administradora, ainda na faculdade. Que ano que você está? Oitavo período? Isso, já Uau. formando já. Quase! Olha aí, daqui uns dias está aí para administrar esse tempo de angústia. O que você acha? Muito bem, a gente vai começar esse tema, mas antes a gente vai pedir nosso amigo Matheus orar para a gente. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós te rogamos aqui pela unção e o poder do Espírito Santo, que nós possamos estudar, falar e compreender esses temas tão importantes nos eventos finais. Nos usa, nos abençoa para falar com jovens, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galerinha do bem, você que está assistindo a gente, fica ligado aqui com Identidade Jovem, porque esse programa ele vai ter vários e vários momentos como séries, né? Aqui a gente está numa temporada sobre a preparação para a crise final. A próxima temporada, logo você vai ficar sabendo, você vai descobrir, para você usar esse material e ajudar os seus amigos e a você mesmo, a sua fé, a sua sociedade de jovens, o seu ministério de jovem aí, onde você estiver com a sua juventude, tá? Então, fica ligado para você saber exatamente o que você tem que fazer nesse momento final da história. É muito importante você ter e entender a sua própria identidade dentro do mundo cristão, tá? Vamos lá? Olha, o tempo de hoje é de angústia prévia, ou seja, então se é prévio porque tem um tempo de angústia propriamente dito. Esse prévio é o que a gente vai estudar hoje. Eu até descobri isso quando estava fazendo faculdade e descobri, estudando o tempo de angústia. Tem um prévio e tal. Então, a gente vai discutir isso. A pergunta para vocês é: já estamos vivendo esse tempo de angústia prévio ou não? O que você quer dizer? Você pode falar. Com certeza. Pastor, há um tempo atrás eu estava ministrando um estudo bíblico sobre a volta de Jesus, 2018. E um rapaz ateu incrédulo disse assim para mim: Matheus, olha só, guerras, tragédias, epidemias, fomes, mortes, sempre aconteceram na história da humanidade. Mas por que agora eu tenho que acreditar que esses são sinais da vinda de Jesus? Eu disse para ele: amigo, Jesus comparou o mundo com uma mulher. Uma mulher, quando está grávida, ela sempre sente dores. Mas quando a criança está para nascer, as dores aumentam, se intensificam, se agravam 5, 10, 15 vezes mais. E assim está acontecendo nos nossos dias. Esses sinais de Mateus 24, de Lucas 21, sempre aconteceram na história da humanidade, mas nunca da forma que nós estamos testificando nos nossos dias. Ok. Olha aí, então essa é uma boa introdução. Eu quero só ler um verso bíblico. O Henrique quer falar, né? Mas eu vou ler esse verso aqui para a gente colocar mais ainda preparação aí para a nossa mentalidade. Lucas capítulo 21, verso 25, diz assim: haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que se desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, aí já entendemos a intensidade, já entendemos aqui agora esses sinais
que estão acontecendo e estamos vendo também homens desmaiando de perplexidades. Vamos lá, com tudo isso, fala pra gente, Henrique, o que você entendeu? Imagina o tamanho da angústia, né? Uma pessoa chegar nesse nível, de repente, ali, de desmaiar. Mas, enfim, no capítulo 8, a gente já começa entendendo, como o pastor começou falando, que vai existir o tempo de angústia, né? Depois ali do fechamento da porta da graça, isso vai se intensificar com quem foi selado que esteja vivo. Tudo que acontece antes disso é essa angústia prévia. Então, quando respondendo também, complementando aquela primeira pergunta sobre se nós já estamos nesse tempo, obviamente sim. Porque daqui a um pouco tempo, né, fechará a porta da graça e a gente vai então para o tempo de angústia propriamente dito. Mas agora nós estamos vivendo essa parte prévia. Aí com todos esses acontecimentos que há muitos anos já acontecem, como o Mateus falou. Estrelas caem, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar nesses tipos, né, de sinais. Estrelas caem, terremotos sempre aconteceram, mas quem tem ali refinado conhecimento percebe que não está do mesmo jeito. Está afunilando. Existe uma diferença na intensidade e na forma que alguns sinais estão acontecendo. Exato. O que era há 10 anos atrás não é o que vai ser hoje. Daqui ano que vem, 2 anos, vai ser muito pior. Só vai, assim, piorando as coisas mesmo. A própria questão bélica. Se você pega, por exemplo, as guerras do passado, Primeira, Segunda Guerra Mundial, né, você percebe ali um tipo de poderio bélico e tudo mais. Nós estamos vivendo, né, agora um outro tipo de guerra. Né? A própria guerra da Ucrânia aí com a Rússia, você já percebe material diferente sendo fornecido ali pela União Europeia. Os próprios russos têm ali um material também nuclear. Isso acaba gerando até uma ameaça. Daqui a pouco a gente vai aprofundar essa questão, né, da guerra nuclear, do medo do mundo acabar. Será que o mundo vai acabar pela guerra da Ucrânia? Algumas pessoas estão com medo aí, a China, Taiwan, tudo isso. Por quê? Porque o poderio bélico está mais sofisticado. Então, porque se você comparar as guerras anteriores, elas eram quase que corporais, praticamente corporais. Eram físicas aqui, um com a machadinha, outro com uma espada. Hoje é de distâncias, né? É de estratégias, é com um tiro, que é uma coisa muito mais distante para você conseguir abater o inimigo, essa coisa toda. É interessante, porque você falou de algo que está realmente cada vez ficando muito mais intenso, muito mais tecnológica as coisas, né? Até as guerras, né? Eu me lembro que a primeira guerra ao vivo assisti na TV, os jornais mostravam. Aí o jornalista assim, estamos ao vivo aqui, tá guerra, e baixava e passava míssil. Gente, eu nunca tinha visto aquilo, foi algo assim, e todo mundo pensando, pronto, é agora o fim, nesse momento. E já se passaram 20 anos disso aí, 25 anos. Então, veja, a gente está só se intensificando cada vez mais. Isso por si só também é um sinal, né? Porque está escrito na palavra de Deus que a ciência ela ia evoluir. Daniel, né? 12:4. Esse conhecimento ele ia avançar bastante. Então isso também é cumprimento profético. Olha só que interessante, pastor. Os estudiosos dizem que até o ano de 1950 o conhecimento humano dobrava a cada 50 anos. De 1950 até o ano 2000, em média, o conhecimento humano passou a dobrar a cada 9 meses. E em nossos dias, o conhecimento humano dobra a cada 6 meses. Uau. De tal maneira que o nosso computador, nosso equipamento de última geração, daqui a 6 meses, ele estará ultrapassado e obsoleto. Isso revela a velocidade da ciência e do conhecimento e da corrida tecnológica e científica que mostra que Daniel estava certo quando ele disse que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. E ela não vai se multiplicar, já se multiplicou. Já está, Ao né? passo também que a ciência multiplica, mas o homem também torna mais frio. Olha só, então no que vai avançando um lado material, no lado sentimental, o amor, que isso também está escrito, que o amor iria esfriar, é perceptível. Olha, vocês estão falando desses detalhes muito legais, porque eu tenho visto isso na minha própria casa, né? Meu filho, ele com 15 anos, o conhecimento que ele tem geral de muitas coisas é muito interessante. E ele me apresenta coisas que eu ainda nem estudei. Então isso Aí eu fui fazer uma pesquisa, lendo um artigo, eu descobri que um jovem de 14, 15 anos hoje, um adolescente de 14, 15 anos, ele tem mais conhecimento do que um rei da Idade Média. Imagina um rei com todo o conhecimento, era o único que tinha acesso a livros, era o único que tinha aí um privilégio de se alimentar melhor
Hoje, essa juventude, esses adolescentes, estão com muito conhecimento a cada minuto. Eu corro o risco de entrar no mestrado, fazer uma tese e defender uma coisa que já, quando eu chegar na conclusão, já está obsoleto. Quando você termina de escrever um livro, hoje já está obsoleto. Então, é um desafio realmente muito grande, mas isso só mostra os sinais se afunilando e se intensificando, mostrando que é o momento final, que o tempo de angústia prévio já está no fim, e que o tempo de angústia, o fim do fim, está bem pertinho aí, a última página, a última vírgula da história, né? Muito bem, e aí, eu pergunto de novo, o que está acontecendo então nesse tempo de angústia prévia? Pastor, Jesus, ele profetizou lá em Mateus 24, que nos últimos dias haveriam muitos sinais naturais. Entre eles, ele disse que haveriam terremotos. Deixa eu dar uma estatística para vocês. No século X, num período de 100 anos, foram contabilizados em toda a Terra 10 terremotos. No século XIX, em 100 anos, ocorreram 1.119 terremotos. E no século XX, século passado, aconteceram mais terremotos que se nós somarmos todos os séculos anteriores juntos. Ou seja, a Terra está gemendo. A criação está clamando pela vinda do seu Criador. Se por acaso, se porventura, tem alguém me ouvindo que não acredita em pastor, não acredita em pregador, não acredita em evangelista, então eu te digo em verdade, não precisa ouvir a minha voz. Escute somente a voz da natureza, porque a natureza está gritando, a natureza está anunciando que o Rei está voltando para arrebatar sua igreja rumo ao lar de eterna glória. E um exemplo disso é só você ligar na TV que você vai ver um monte de coisa ruim acontecendo. Várias e várias. E essas que vocês estão falando são sinais que Jesus falou para os discípulos no capítulo 24 de Mateus, e ali eles perguntam quando acontecerão essas coisas, diga quais são os sinais e que haverá no tempo do fim. Eles achavam que era no tempo deles, nos dias deles. Mas Jesus disse, olha, vai acontecer assim, assim, assim. Então tem sinais aí no clima, na temperatura, os maremotos, os terremotos, né, o que você, Mateus, acabou de falar, está aí já previsto que se intensificariam, né? Existe mais algum sinal aqui que vocês pensam em comentar do capítulo 24 de Mateus para complementar essa parte do tempo de angústia prévio? Vocês gostariam de falar algum outro sinal? Eu acredito assim, até no âmbito também social, né? Cristo falou ali da fome, por exemplo, né? E a gente vê que em vários países o pessoal tenta acabar com a fome, tenta, e tem tanto dinheiro no mundo, que se fosse bem distribuído, talvez a fome acabaria mesmo. Mas é profetizado. Vai ter fome. E o pessoal não consegue, nem com a boa vontade, e com quem também não tem boa vontade, pelo acúmulo também de dinheiro em poucas pessoas. Então, assim, a fome tá aí. Alguns lugares mais, outros menos, mas Jesus sempre falou, vai ter fome. As pessoas vão passar fome até o final e vão morrer. E tem gente que morre hoje. Não dá para entender, né? Com tanto alimento sendo jogado fora, tem gente que morre de fome. E é profético. Tem uma outra estatística, pastor, que vai dizer que todos os dias no mundo, em 24 horas, cerca de 34 mil crianças morrem de fome na miséria porque não tem um prato de comida para poder comer. Aí a gente pensa, anualmente a humanidade movimenta bilhões na indústria pornográfica, bilhões na indústria das drogas, bilhões na indústria armamentista de guerra. E eu pergunto, aonde estão esses bilhões para dar assistência a essas crianças que morrem de fome na miséria porque não tem um prato de comida para poder comer? Então aí nós estamos falando sobre desigualdade, onde nós vemos mais um sinal, né, social previsto em capítulo 24 de Mateus, falando do tempo de angústia prévia, né? Tremendaço. E mais algum sinal aí que vocês querem pontuar? Eu quero destacar aqui na página 124, né, quando diz no meio da página, e isto é precisamente o que está acontecendo em nossos dias. As nações se acham iradas, as desinteligências entre os países mais poderosos do mundo, as ambições egoístas de alguns deles e os planos de domínio universal fazem
que incrementem seus exércitos e empleiem de maneira sensível a quantidade e a potência ofensiva de suas armas. Parece que isso foi escrito hoje. Né? Essa questão dos blocos, né? Das parcerias pelo domínio. Gente, não existe. Tem tanta fonte de informação e cada um tem suas tendências e o seu viés. Mas não existe no que está acontecendo nas guerras aí, ninguém bonzinho, não. Não existe ninguém bonzinho, não. Tem um ali que quer o seu território. Tem outro ali que quer o petróleo que o outro tem no seu e aí é aliado. Então não manda guerra porque é bom, ó, como fulano de tal é bom, tá mandando guerra lá para ajudar a proteger. Não, é interesse. Tudo é interesse. Entendeu? Nesse âmbito político de guerra. E tanto que as pessoas investem muito mais em armamento bélico do que saúde e educação. Entendeu? Porque as pessoas querem domínio, poder e fama. O mundo fala de paz, faz acordos de paz, mas investe na guerra. Isso me lembra de um argumento de um teólogo que eu gosto muito, pastor, e que eu acho que é muito legal para a gente poder lançar aqui no podcast. Nós vivemos no período da última igreja da profecia, que é a Laodiceia. Nós estamos pregando a última mensagem para esse mundo, que é a terceira mensagem angélica. Hoje, o Senhor Jesus está no último compartimento do santuário, que é o lugar santíssimo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que assim eu creio, ainda nessa geração, esses olhos, pecadores e carnais, vão ver o Filho de Deus rasgando as nuvens dos céus com poder e com estrondosa glória. Eu creio que por essas evidências, por esses sinais proféticos, Jesus, ele voltará ainda na nossa geração. Amém. É o nosso desejo, é o nosso sonho, é para isso que a gente prega, é para isso que a gente está aqui ajudando você, jovem que está ouvindo a gente, a continuar mergulhando no conhecimento das profecias e dos sinais do tempo do fim. Pastor Anderson, eu posso pedir para Stephanie ler para a gente? Claro, o último parágrafo da página 124, que tem 2 linhas só. Uhum. Percebam essa novidade interessante. Há agitação nas universidades, nas fábricas e nas ruas das grandes cidades. Há desorientação entre os jovens. Você acredita que você que nos ouve, acredita que esse é um sinal atual? Há agitação nas universidades, nas fábricas, nas ruas das grandes cidades. Há desorientação entre os jovens. Eu recebo, pastor Anderson, na clínica de psicologia, muitos adolescentes e jovens desorientados. De que rumo tomar na vida, no contexto sexual, no contexto de profissional, não sabe para onde ir, ficam perdidos. E isso gera diversas questões psicológicas neles. Então, assim, há tudo isso daqui. Há agitação nas universidades, há muita militância, pseudo-militância também por temas que não são temas que vão nos agregar em muitas coisas, mas as pessoas militam às vezes ali por desorientação, por viés. E outra coisa, uma pergunta para você que é psicólogo aí. Essa questão das desorientações, angústia de jovens, que podem ser vítimas até de violências morais, emocionais. Diga para a gente como é que está esse momento, o que você como psicólogo tem enfrentado, tem visto na juventude com relação a esse sinal social. Certo. Eu poderia usar aqui qualquer artigo científico ou qualquer livro de psicologia. Eu vou usar Preparação para a Crise Final. Página 125, antepenúltimo parágrafo, diz assim: outro sistema indiscutível da angústia crescente é o aumento de suicídios e as alarmantes cifras relativas a enfermidades mentais e desordens psíquicas. 2 milhões de seres humanos têm procurado exterminar a própria vida pelo menos uma vez nos Estados Unidos, segundo o informe do Colégio Americano de Neuropsiquiatria. Isso aqui há muito tempo atrás. Esse número já está desatualizado. Então, assim, as pessoas têm adoecido. As pessoas estão adoecidas, né? Tanto no âmbito da saúde física, cada vez mais diagnósticos em saúde física, né? Pela alimentação, pela má alimentação, mas no cunho psíquico as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Então, assim, isso gera o quê? Desorientação, vício dos mais diversos possíveis. Nunca tivemos tantas pessoas viciadas em games. Nunca tivemos.
Porque procuram, às vezes, naquilo, suprir falta que tem. Falta paterna, falta materna, desequilíbrios, abuso sexual. Então, assim, isso gera uma série de desordem na vida das pessoas e angústias, né? Ansiedade, depressão. Nunca se usou tanto psicotrópico como hoje. O Matheus falou das indústrias, né, pornográficas e tudo mais. A indústria farmacêutica gera bilhões e bilhões de reais. Então, é isso. As pessoas, elas estão, em suma, desorientadas, adoecendo, depressão, muitas tentativas. Se a gente for enumerar as tentativas e os suicídios consumados, o número é gigantesco. Isso é tão abundante porque hoje em dia existe o Setembro Amarelo. O que as pessoas achavam antes frescura, agora levam a sério de verdade, né? Então a gente vê que as coisas estão ficando mais graves, que as pessoas estão deixando de achar engraçadinho e estão levando a sério essas coisas que estão acontecendo. Se você está aí ouvindo a gente pensando nesse tipo de angústia que você viveu, que você está vivendo, ou que você conhece alguém próximo que está vivendo esse tipo de angústia, esse desejo desmotivador da vida e tal, eu vou pedir para você buscar a sua palavra, a palavra de Deus, leve conforto, leve esperança. Essas pessoas precisam de apoio, de amizade, de oração e de companheirismo, né? Da presença de Deus e da esperança que existe na sua palavra. Então, faça isso, galera. O tempo de angústia chegou, nós já estamos vivendo e nós já estamos, assim, sofrendo, já está sangrando já, e a gente precisa preparar-se para a breve volta de Jesus e pregando, ajudando as pessoas a tomarem suas decisões. Pastor Anderson, só para complementar aqui. Uma coisa. Mas vocês falaram que todos vão passar pela angústia, né? Então, poxa, quem é fiel e tal vai ser angustiado também. Sim. Mas existe uma diferença. Uma coisa é você passar pela angústia sabendo que você tem um Salvador, sabendo que Ele está te guardando. Sim, a angústia chega na gente? Chega. Mas a gente sabe qual vai ser o final da nossa história e quem está cuidando da gente. Outra coisa são as pessoas angustiadas sem esperança no coração. Aí sim, aí que entra essa questão do suicídio, a depressão e tudo mais, né? Bom, que a gente possa voltar sempre para resolver as coisas do passado da nossa vida. Que você possa ter a olhar para o teu passado, a esperança de que Deus sempre esteve com você. Para você, a compreensão, esperança não. A compreensão de que Deus sempre esteve com você em todos os momentos de costura da linha do tempo da sua vida. Não esqueça disso, Ele nunca te abandonou. É você que não compreendeu e não entendeu, mas dá uma olhada, porque você está vivo até aqui, porque Ele permite, porque Ele acredita em você. Então, que Deus te abençoe, que você possa estar conectadíssimo com a gente para os próximos passos. Olha, fica ligado que o próximo tema, o próximo episódio é o tempo de angústia propriamente dito, para a gente aprofundar ainda mais nesse tema. Então, aí você pode buscar os nossos materiais no link que está abaixo e você então poderá compartilhar com seu pequeno grupo, estudar. E é isso. Que Deus abençoe todos. Vamos pedir uma oração agora. Henrique, ora para a gente. Ora para os nossos jovens aí. Vamos orar aqui. Você que nos acompanha também, ore conosco. Grande Deus e Pai eterno, louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E o Senhor trouxe também essa pessoa que está nos ouvindo para ouvir esse podcast, para ouvir essa mensagem especial de hoje. Nós vimos aqui, a Tua igreja também vai passar por um tempo de angústia. Os fiéis são angustiados também. Agora, Deus, não nos deixa sem esperança no coração. Que mesmo no tempo de angústia, que a gente possa lembrar que o Senhor guia cada um de nós. Se alguém que ouviu esse podcast tem passado por isso, por alguma questão, por algum problema, por alguma ordem de saúde, ou física ou mental, que o Senhor abençoe para que ela possa ter o refrigério espiritual e, nos casos necessários, também o refrigério profissional. Que elas possam encontrar um tratamento adequado e que elas possam ter saúde, porque a Tua palavra diz no livro de João que o Senhor quer que a gente tenha saúde. Então que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Coloque esperança no nosso coração. Fica conosco e nos traz no nosso próximo episódio, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.